Voltamos aqui com o nosso Geração Saúde, hoje conversando sobre hanseníase. Vocês conferiram aí no primeiro bloco a matéria que o Ramon Nobre fez nessa UBS, né? O paciente, assim que foi diagnosticado, já começou esse tratamento. E para entender um pouquinho melhor sobre a hanseníase, tirar todas as dúvidas e ficar atento ao tratamento e às complicações dessa doença, a gente convidou aqui a doutora Valéria Feitosa, que é dermatologista, e atendeu o nosso convite, está aqui comigo. Valéria, bom dia, seja bem-vinda e desde já eu lhe agradeço por estar aqui. Bom dia, Carla. Eu que agradeço o convite, é um prazer. Valéria, vamos explicar para quem está em casa? A gente viu aí, teve uma ideia mais ou menos do que é realmente a hanseníase nessa matéria que o Ramon Nobre produziu. O município vem fazendo campanhas constantes, porque são muitos casos em Mossoró, você vai me confirmar, mas eu queria que inicialmente você explicasse para quem está em casa o que é exatamente a hanseníase, que é confundida com outros tipos de doenças, que muitas das pessoas negligenciam e não começam ali imediatamente o tratamento. Isso, Carla. A hanseníase é uma infecção causada por uma bactéria que acomete principalmente os nervos periféricos. Então, uma característica é causar lesões de pele dormentes, então a dormência é uma característica da hanseníase, e causar algumas deformidades por perda de força por causa do acometimento desses nervos. Entendi. Principalmente nas extremidades. Então não é só as manchinhas, né? Outra característica forte é também a dormência e a perda de força. É verdade que quem tem a manchinha realmente não sente dor naquele local? Isso. Geralmente altera primeiro a sensibilidade térmica, não sentir o frio, o calor, aí depois é que vai para a sensibilidade dolorosa e tátil. Mas realmente é uma lesão que se caracteriza por isso, não é uma lesão que coça, que arde, que dói. É uma lesão que, às vezes, até uma lesão que chama atenção, bem exuberante, e o paciente não sente nada naquela área. Até por esse motivo é até difícil identificar, às vezes, Valéria? Isso, porque o paciente acha que pelo fato de não causar nenhum sintoma, vai deixando, e quando está num estágio mais avançado é que muitas vezes ele procura ajuda médica. Entendi. Valéria, e qual é a situação epidemiológica da hanseníase hoje? Se tratando assim de números de casos, são muitos casos? São. A gente vive, Carla, num país endêmico, certo? O Brasil, ele só perde para a Índia em número de casos. Então, assim, isso aí a gente já vê que é uma doença de país pobre, país subdesenvolvido. Tem essa característica. Então, é por isso que é tão negligenciada. Entendi. Em primeiro lugar é a Índia, em segundo lugar o Brasil. A nossa região Nordeste está entre as de maior incidência no Brasil, certo? Então a gente tem Centro-Oeste, Norte e Nordeste, Sul e Sudeste tem poucos casos, e Mossoró é uma área endêmica. Então aqui, quando tem essas campanhas, por exemplo, teve semana passada essa campanha, eu participei, a gente vê como nós temos casos não diagnosticados aqui em Mossoró. Certo? Então é uma incidência altíssima, uma doença que subdiagnosticada e negligenciada também, principalmente pelo governo, por ser uma doença que acomete mais populações pobres, países pobres. Entendi. Não chama tanta atenção, infelizmente. Infelizmente, porque é uma doença muito séria, né? Pode levar a sérias complicações. Isso. E, Valéria, quais são os sintomas e características? A gente até já começou aqui, mas repetir para quem está em casa entender realmente e começar a alertar para perceber, né, esses sintomas e começar realmente esse tratamento. Isso. Dependendo do tipo da hanseníase, a gente tem lesões de pele diferentes, certo? No geral, são manchas dormentes, lesões que podem ser manchas, podem ser mais nodulares, mas que causam dormência naquela região, o paciente não sente. E muitas vezes acompanhado também de dormência e de perda de força nas extremidades, nas mãos, nos pés, certo? Então, no geral, para a população leiga, o que a gente pode orientar? Que todo paciente que começou a ter perda de alguma força nas mãos, nos pés, começou a ter dormência naquela área, ou tem uma lesão de pele mais antiga, com dormência na região, tem que procurar um dermatologista. Entendi. Porque é um sinal que indica hanseníase. No nosso meio, uma lesão dormente, uma mancha dormente, a gente já pode dizer com quase 100% de certeza que é hanseníase. A gente tem algumas imagens aí no Master, Manu, que a gente separou, só para quem está em casa identificar melhor, Valéria, os tipos de mancha. Essa daí né? Isso, é uma mancha, a gente vê uma mancha clara que a gente chama de mácula hipocrômica, uma mancha mais clara, e aí a gente vê que está fazendo o teste, né, de sensibilidade, provavelmente esse paciente não vai sentir. Entendi. Então é bem fácil de identificar, assim, uma manchinha, talvez ela pequenininha não, mas maior, né? Faz diagnóstico diferencial com outras coisas mais simples, às vezes parece um pano branco, mas a questão é a dormência, entendeu? É o que vai realmente diagnosticar. Pronto, essa outra lesão, né? Isso. Essa outra lesão já é diferente, é mais avermelhada, mas também tem essa característica da dormência.
ficar atentos aí, pessoal, esse tipo de manchinha, Isso. Jéssica, essa daí já é bem mais Um solta. quadro Já mais evoluiu. exuberante. Pode simular diversas outras doenças. Só olhando assim, eu não posso dizer que é hanseníase. Mas quando eu examino, que eu vejo a perda de sensibilidade, é altamente sugestivo. Entendi. Então é ficar atento, realmente. Isso, ficar atento. Aí Você já vê que não pode faz simular vários casos, né? Pode ser uma manchinha bem discreta ou uma lesão bem exuberante. Mas o que importa mais é essa alteração de sensibilidade. Entendi. Certo? Então, o menor sinal, gente, qualquer Essa coisinha lesão a aí gente... tá mais para psoríase. Isso. A gente tem que investigar, tem que ir o profissional realmente fazer o exame, fazer o diagnóstico e se identificar, já começar realmente esse tratamento. Isso. Agora, doutora Valéria, você falou que existem tipos de hanseníase diferentes? Isso, existem. Nós temos os quadros que são onde a imunidade do paciente ela é melhor, então a bactéria ela não consegue se disseminar tão rapidamente. São os casos paucibacilares que a gente chama. Isso é importante até para o tratamento, porque vai ser um período mais curto de tratamento. Esses paucibacilares são as manchas mais discretas, geralmente só tem alteração de nervo, a gente trata por menos tempo e ela não transmite. Já os multibacilares são aqueles com lesões mais exuberantes, onde a imunidade do paciente é mais baixa contra o bacilo e o tratamento é mais prolongado. Mas mesmo os paucibacilares a gente trata e a gente se preocupa, porque eles podem causar deformidades, porque acomete o nervo, certo? Então acomete até mais rápido do que o quadro mais disseminado. Então cada um com sua peculiaridade, mas os dois têm que ser tratados. Entendi. Doutora Valéria, e a transmissão, né? Uma doença que existe muito preconceito, né, por trás da questão da hanseníase. Como é que é feita? É realmente transmitível, assim, de forma tão fácil, só pelo simples contato, ou realmente não é isso que as pessoas pensam? Então, durante muitos anos, a hanseníase tinha um estigma muito grande, que era a lepra, né? Então, os pacientes, eles ficavam naqueles leprosários, isolados, muitas vezes evoluindo com deformidade sem tratamento naquela época, porque se achava que era muito fácil de pegar, então esses pacientes eram considerados impuros, nas ruas tinha que andar com um sino, para as outras pessoas saberem que tinha uma pessoa com lepra chegando. Mas a gente sabe hoje em dia que a lepra, a hanseníase, ela transmite por via respiratória. Não é o simples fato de você encostar. Não é o simples contato. Não é o simples contato por via respiratória. E não é fácil. É uma pessoa que convive com você durante muitas horas, no mesmo ambiente, fechado. Então, a gente sempre que diagnostica um paciente com hanseníase, a gente chama os contactantes, ou seja, examina todo mundo de casa para ver se não tem, porque essas pessoas sim têm o risco de pegar. Entendi. Mas uma pessoa no ambiente público que você encontra ocasionalmente, o risco é baixíssimo. Entendi. Doutora Valéria, e o tratamento? Também existe muita coisa por trás do tratamento, as pessoas inclusive negligenciam muito esse tratamento, mas é possível tratar esses tipos de hanseníase todos? Sim, é possível tratar as formas mais leves, que são as paucibacilares, que eu falei. Elas são formas que a gente trata em 6 meses, então é um tratamento prolongado, não é uma gripe, não é uma infecção leve que você trata em poucas semanas, é um tratamento de 6 meses. E a forma mais grave, que é a multibacilar, é um tratamento de 12 meses. Esse tratamento, o governo, o Ministério da Saúde fornece, o paciente recebe na unidade básica de saúde, então todo mês ele vai lá, toma uma dose que a gente chama de dose supervisionada, uma medicação de dose, ele toma lá na unidade e ele recebe uma cartelinha que é para o restante do mês tomar em casa. Então, nas formas mais leves, 6 meses, as formas mais graves, 12 meses de tratamento. Entendi. Então, é um tratamento que realmente deve ser levado a sério. E por que tantas pessoas ali no meio do caminho desistem do tratamento ou às vezes nem buscam o tratamento, Valéria? É complicado, né? Isso. Principalmente por causa de ser muito prolongado, as pessoas não aderem muito, porque é um tratamento muito prolongado realmente. Também pela questão de que muitas vezes o paciente, quando vai tratar, já tem uma dormência, já tem uma perda de força, que não consegue recuperar com o tratamento, infelizmente. Entendi. Então ele acha, não está melhorando, eu não vou mais tratar. Só que o tratamento é mais para conter aquele bacilo. O que já foi perdido de nervo ali, infelizmente, às vezes não consegue recuperar. Mas pelo menos para ficar pra ali a doença. e que outras partes não possam sofrer para que a doença não avance. Entendi. E assim, doutora Valéria, quais são as possíveis complicações, então, de pessoas que realmente começam esse tratamento, não cumprem o tratamento regular direitinho esse período todo que é preciso ser? Existem complicações aí da hanseníase? Sim.
Em alguns casos, o paciente que tem uma forma mais leve acaba evoluindo para uma forma mais grave quando não trata, certo? Acaba se tornando até transmissível. E, principalmente, a principal complicação da hanseníase é realmente a neuropatia, a perda de força e a dormência. Então, é um paciente que muitas vezes fere um pé e não percebe, começa a formar uma úlcera porque é dormente ali, entendeu? Entendi. Então, às vezes queima a mão e não sente, por causa da dormência. Isso é uma coisa que a gente vê muito em paciente diabético e também na hanseníase. Então, é a principal complicação. Às vezes, ele tem uma perda de força muscular, uma dormência que não recupera mais, infelizmente. Entendi. Doutora Valéria, o que todo mundo quer saber, a hanseníase tem cura? É possível, através desse tratamento, realmente ficar bom, como a gente diz no popular, ter cura mesmo dessa doença? É isso. Então, assim, é uma doença que tem cura realmente. O paciente vai fazer o tratamento, vai ser curado, vai receber alta por cura. Isso não impede de depois ele continuar ainda com as dormências, como eu falei, e nem dele ter alguma reação relacionada à hanseníase. Mas se faz o tratamento eficaz, tem cura sim. Então é procurar, realmente, como a doutora Valéria citou, o tratamento é fornecido pelo SUS, unidades básicas aí do seu bairro. Tem esse medicamento, fornece esse tratamento, então vamos aproveitar, né, gente? Se você realmente foi diagnosticado, se você desconfia que aquela manchinha no seu corpo pode ser hanseníase, então é procurar realmente a unidade básica, procurar o dermatologista de sua confiança e começar realmente esse tratamento, já que, graças a Deus, tem cura, né? Isso. Diferente de outras doenças bem mais complicadas, minha gente. Não tem para que ter vergonha da hanseníase. E a gente finaliza, doutora Valéria, falando de prevenção. É possível prevenir, para que a gente tomar alguns cuidados, mudar alguns hábitos para que a gente não contraia a hanseníase? Assim, a principal forma de prevenção, Carla, seria examinar os contactantes. Então, se uma pessoa da sua casa já tratou hanseníase, o ideal é que as outras pessoas também sejam examinadas, porque muitas vezes tem uma lesãozinha ali e não sabe, certo? Porque o maior risco, como eu falei, é o domicílio. Então, se você, muitos anos atrás, alguém, o pai, a mãe, alguém já tratou hanseníase, é ideal que procure. Às vezes, uma lesão que o paciente nem valoriza, mas é uma hanseníase. Entendi. Então, ficar atentos, minha gente. É o menor sinal aí de qualquer manchinha, realmente procurar, como a doutora Valéria já destacou, se tem algum familiar realmente que passou por esse tratamento, é preciso sim correr atrás, porque a saúde, como a gente costuma dizer aqui, é o mais importante na nossa vida, então a gente não pode negligenciar nem deixar para depois não, porque pode evoluir, pode se tornar uma coisa bem mais grave, certo, Valéria? Obrigada, viu? Eu que agradeço, Carla. Quero agradecer a sua presença aqui, a Valéria sempre atende a gente, já temos outras pautas aqui para trazer para vocês também. Quero agradecer a você também que esteve junto com a gente aqui pelo Facebook, muita gente assistindo, também no nosso canal aberto. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Amanhã, quarta-feira, tem mais Geração Saúde, ao vivo, 10h15, aqui na telinha da Super TV. Até amanhã.